abrir a poderosa e infalível palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 13, o versículo 14, e depois eu vou referir você ao capítulo 17, versículo 26. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, e em seguida, capítulo 17, versículo 26. Tem alguém disposto, com o coração aberto, para ouvir uma palavra de Deus? Amém. Porque quando estamos de todo o coração, nós vamos encontrar quem nós estamos buscando. A palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Que o teu coração, meu amado, seja a tua oferta nessa noite ao Senhor. Que o teu coração seja tudo envolvido neste culto, neste momento, nesta casa, ao Senhor. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, e a palavra de Deus diz assim: porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração. Completa para mim: um homem segundo o seu próprio coração. E o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado. Completa para mim: tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Capítulo 17, versículo 26, e a palavra de Deus diz assim: e Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o Senhor será feito ao homem que matar este filisteu. O que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este? Pois quem é este? Pois quem é este filisteu incircunciso, para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? Vou novamente fazer estas duas perguntas e você vai refletir a estas perguntas. Davi vira aos homens e pergunta: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Segunda pergunta: pois quem é este filisteu incircunciso, para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? E é assim, meus amados, que nós seremos ministrados nesta noite pela palavra do Senhor. Eu gostaria que você não fechasse a palavra, abrisse verdadeiramente o teu coração, se voltasse ao Senhor de toda a tua alma, porque quando nós estamos ministrando sobre Samuel, nós estamos relembrando uma época onde Samuel nasce em um ambiente de muito conformismo, de muita acomodação. Israel vai estar passando um período crítico, onde os seus líderes da igreja, Eli, Ofni e Finéias, estão liderando a igreja, o templo em Jerusalém, em Israel. Só que com algumas características de pessoas que já se perderam e que não sabem que se perderam. Já estão conformados com o pecado, já não há mais arrependimento dentro da igreja. Já entram e saem da igreja como se nada acontecesse, como se fosse bater um ponto ou cumprir uma obrigação religiosa. Eles estão vivendo uma época onde a presença do Senhor já não mais se manifesta dentro da igreja, onde os líderes já não ouvem mais o Senhor e muito menos o conhecem. E essas características levam à interrupção, ao aborto de propósitos do Senhor para com o homem. Porque quando a igreja se acostuma com o pecado, quando a igreja não mais ouve o Senhor e muito menos o conhece, gestações e propósitos são interrompidos. E Deus começa, através de uma oração de Ana, a mudar a situação da fé daquele povo, naquele contexto, naquela época. A Ana, mãe de Samuel, faz uma oração onde ela não está na igreja, simplesmente preso à liturgia, preso aos métodos, preso toda a metodologia, não. Ela decide entrar na igreja um certo dia de toda a alma, com todo o entendimento, de todo o coração, e ali ela se derrama, e ela oferece a sua
sua vida ao Senhor. E naquele contexto, ela tem uma esterilidade. E naquela esterilidade, há várias feridas envolvidas naquela área que ainda não havia sido suprida e nem curada pelo Senhor. Mas Ana decide se derramar e oferecer ao Senhor o milagre que aconteceria através da vida dela. Porque um princípio de milagre, meus amados, se você não sabe, é dar glória ao nome de Deus. Certo dia Jesus está ensinando e os discípulos vê um menino deficiente e indaga Jesus e pergunta: o menino nasceu deficiente porque ele pecou ou porque seus pais pecaram? Jesus responde: a deficiência não é porque o menino pecou e muito menos porque os pais pecaram, mas é para que o nome do meu Deus seja glorificado. Toda impossibilidade diante dos nossos olhos é uma oportunidade de dar glória a Deus. Porque que Deus não opera todas as impossibilidades? Porque nem todas as impossibilidades serão para a glória de Deus. E Samuel nasce frente a esse contexto, tanto da Ana quanto da igreja de Eli, Ofni e Finéias. Samuel, ainda criança, tem uma experiência de ouvir o Senhor. E uma das características da geração de Samuel são pessoas que estão dentro da igreja e que continuam ouvindo a Deus. Amém. Que continua ouvindo ao Senhor. Porque pela terceira vez, quando o Senhor fala com ele responde: fala, porque o teu servo te ouve. Ali naquele momento ele já não mais ouvia o Senhor, e aquele menino que ainda era criança tem a sensibilidade de não só estar dentro da igreja, mas sobretudo ouvir o dono da igreja. E a primeira coisa que você precisa nesses 40 dias de oração que nós estamos é orar para que você não perca a sensibilidade auditiva de ouvir o Senhor. Não basta estar dentro de uma denominação, não basta estar dentro de uma igreja, não basta compor uma membresia de uma denominação, é preciso continuar ouvindo o Senhor. Samuel vai viver períodos críticos, onde ele vê a arca do Deus vivo, que representava a sua presença, ir para a guerra e mandar vitória a Israel. Porque a característica da geração de Eli, Ofni e Finéias, que se conforma com o pecado, também é usar amuletos, elementos da igreja como amuletos de proteção. E naquele momento eles viram que não era o objeto da arca que os protegia, mas era a presença do Deus vivo que os guardava. Em pleno século XXI, nós estamos também usando amuletos, objetos dentro da igreja, como sinal de proteção, sendo que na verdade não são os elementos da igreja que me protegem, é o dono da igreja que me guarda. Não são elementos consagrados por sacerdotes, líderes, pastores que me traz proteção, não, meu amado. O que me traz proteção é ouvir e ter a presença de quem fala comigo. E ele viveu a época onde eles usavam os elementos como amuletos, mas eles perceberam que os amuletos não os protegiam. E vem um marco muito triste, que é quando a arca é tomada, símbolo, objeto que representa a presença do Deus vivo. E naquele momento, a esposa de Finéias está gerando uma criança. Só que ela vai ter um parto interrompido, uma gestação interrompida, porque todas as vezes que há uma geração que não ouve o Senhor, propósitos do Senhor são interrompidos na minha e na sua vida. E naquele momento, aquele menino morre, aquela mãe morre, o menino nasce, e eles colocam o nome de Icabô, que significa: e a glória de Deus se foi. E Samuel está vivenciando todo aquele quadro, toda aquela história. Poderia ter todos os motivos para ser o mesmo produto do meio.
um líder que não dava exemplo, os filhos do líder que não se comportavam conforme a palavra, Israel que não se curvava diante de Deus. Ele poderia ter todos os motivos, ele poderia ser um produto do meio totalmente corrompido, contaminado, mas ele decidiu ouvir a Deus. E a palavra de Deus fala que ainda iniciando o seu ministério, Israel vai ter mais uma batalha com os filisteus. O capítulo 7 de 1 Samuel conta o que eu estou lhe relatando. E naquele momento, Samuel vai trazer o povo da igreja para um posicionamento, para um conserto. Porque lá em Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós precisamos entender se estamos vivendo gerações onde se conforma com o pecado, onde os elementos da igreja como amuleto de proteção, onde gestações e propósitos de Deus são abortados e interrompidos. Nós precisamos voltar ao posicionamento de reconhecer a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa falha, de trazer um conserto para que a graça de Deus e a misericórdia de Deus continue nos acompanhando. E é exatamente o que o Senhor está fazendo em nosso meio em pleno ano de 2020. Precisamos ter um posicionamento de reconhecer, de confessar, de deixar e de viver uma nova vida com o Senhor. Nós não precisamos mais de pessoas serem intermédios para ouvirmos a Deus. Não! Nós somos estas pessoas que através do Filho do Deus vivo temos acesso ao trono da graça. Temos acesso. Nós somos essas pessoas que podemos ouvir a Deus, se curvar, obedecer, deixar os nossos erros, viver uma nova vida, ter um novo comportamento. Nós somos essas pessoas. E você precisa entender que se você decidiu ouvir o Senhor, você precisa evidenciar esse ouvido. E esse ouvido é evidenciado como? A história vai nos relatar que após Samuel chamar o povo para um posicionamento, ele pega uma pedra, nomeia ela como Ebenezer, e ali fica um memorial, relembrando o povo que se eles chegaram até ali, é porque o Senhor os havia ajudado. E dali em diante, os filhos de Samuel não vão dar continuidade ao ensino de Samuel. A palavra fala que os filhos de Samuel vão fazer o povo se distanciar do Senhor, porque se contaminaram, porque aceitaram suborno, ganância. E aí você me pergunta assim: Ederson, mas estamos numa geração de Samuel sendo ministrados, e como que os filhos de Samuel não dão continuidade ao que foi gerado em Samuel? Meu amado, presta atenção numa coisa: a família espiritual não é a família terrena. Na família terrena você pode ter código de DNA, código de genética. Na família terrena você pode carregar sobrenome, mas na família espiritual somente os que ouvem o Senhor compõem essa família. E sabe o que eu acho interessante? O texto não me explica e não me deixa claro, mas a Bíblia fala que Samuel coloca os filhos como juízes de Israel. Só que esses juízes, ao invés de fazer o povo se aproximar de Deus, fez o povo se distanciar de Deus. E o que é que me chama a atenção? Que posições não me dizem nada. Os filhos de Samuel foram juízes, mas ao invés de trazer o povo para Deus, fez o povo distanciar de Deus. Muitas vezes queremos que os nossos filhos tenham posições, mas deixa eu te lembrar uma coisa: posição não garante uma geração que ouve o Senhor. Não é porque a Laura é minha filha que ela tem que ser pastora, missionária, evangelista. Não, eu preciso entender que não sou eu que determino o destino, eu apenas ensino
nós pais não determinamos destinos de filhos, nós ensinamos o caminho, mas não somos nós que determinamos o destino. Eu vejo pais em pleno século XXI dizendo assim: eu quero que minha filha estude, eu quero que minha filha seja graduada, seja médica. Mas você já perguntou para Deus o que Deus quer que ela seja? Você já perguntou para Deus o propósito dela no teu ventre? Samuel pensou que talvez, porque naquela época ser juiz não era dar continuidade à hereditariedade. Não! Tanto é que Samuel não era filho de Eli e foi juiz. Não era porque os filhos de Samuel eram filhos de Samuel que teriam que ser juízes. Não! Muitas vezes queremos determinar posições como se fosse proteção sobre os filhos, e não, meu amado. O seu filho não vai ter falta de bom porque ele é médico. O seu filho não vai ter falta de bom porque ele serve um Deus vivo. O seu filho não vai ter falta das coisas porque ele tem uma graduação. O seu filho não vai ter falta das coisas porque ele serve Deus, Jeová Rafá, o Deus que sabe, o Deus que cura, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Vejo pais querendo determinar destinos aos filhos, sendo que na verdade Deus não vai falar nenhum versículo para você assim: pai, dê destino ao seu filho. Não, pai, ensine no caminho em que o teu filho deve andar. Deixa que o destino sou eu que dou. É tão interessante porque no mesmo período de negridão e de trevas, que é o período dos juízes, Manoá é pai de Sansão. Manoá é pai de quem? Sansão. A sua mulher também era estéril. E a sua mulher foi visitada por um anjo. E o anjo disse a ela que ela teria um filho. Esse filho teria que estar debaixo de um voto de Nazireu. Esse filho era escolhido e separado pelo Senhor para iniciar a libertar Israel da mão dos filisteus. Mulher de Manoá chega em Manoá, porque a experiência primeira foi só com uma mulher. Chega em Manoá e fala assim: Manoá, o anjo me visitou e disse isso, isso e isso. Manoá vai dar oração e vira para Deus e fala assim: manda o anjo novamente. Mas não é manda o anjo novamente para me prometer. Não é me manda o anjo novamente para me afirmar a profecia, não. Ele fala assim: se a profecia é tua, me manda o anjo novamente para me ensinar como eu criarei Sansão. E o que isso me ensina? Que eu não preciso delegar posições para os meus filhos. Eu preciso buscar em Deus a educação para ensiná-los, para que Deus os projete ao destino. Meus amados, muitas vezes nós ficamos tão presos a isso, que nós fazemos filhos ser interrompidos e abortados de propósitos. Eu me lembro da época de Naamã. Você lembra da época de Naamã? O que Naamã tinha? Lepra. Naamã era capitão, subordinado ao rei da Síria. E a palavra fala que por fora ele era muito ovacionado por Israel e por todas as outras nações, muito respeitado pela sua posição, mas por dentro ele estava totalmente podre. Por baixo daquela roupa tinha feridas. Mas sabe o que me chama a atenção? Uma menina, uma criança, criada da esposa de Naamã, vira para a sua senhora e diz assim: ah, se Naamã fosse ao profeta do meu Deus. O que eu quero que você entenda? Uma menina que ainda era criança, que ainda não tinha nenhuma posição, que ainda não tinha nenhuma graduação, foi um instrumento usado para mudar um capitão, foi um instrumento usado para abrir os olhos de alguém que tinha uma posição. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não anseie posição para os teus filhos, anseie eles ouvirem a Deus e ter a presença do Altíssimo. Não importa se ele ser o que mais vale, o meu filho ser um juiz que distancia o povo de Deus, ou ser uma criada na casa
Naamã, mas que vai aproximar um ímpio ao Senhor. O que mais vale? O status, ou o conteúdo, a aparência ou a essência? O que mais vale? Deus usa uma criada para trazer um capitão aos pés do profeta. E os juízes que nasceram na igreja, que estavam na igreja, não foram capazes de trazer o povo a Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção, é tempo de você mudar teu coração, é tempo de você mudar o teu conteúdo, a tua essência. Não basta estar na igreja, é preciso a igreja estar dentro de mim. Por isso templos lotados de pessoas e pessoas vazias de Deus. Não, meu amado, não é dessa maneira, não mesmo, de hipótese alguma. E assim Israel se revolta com Saul, Israel se revolta com Samuel, pede um rei. Não é da vontade de Deus, mas Deus permite. Levanta Saul. Saul vai ser transformado através da palavra. Saul vai receber um novo coração, como está escrito na palavra. Saul vai liderar Israel. Mas chega um momento que a palavra que nós lemos em 1 Samuel 13:14 diz: porém, agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Agora Israel tem um rei. Samuel para de ouvir a Deus, e mais uma vez é abortado, interrompido o propósito. Por que não fala para mim que Deus não escolheu Saul? Porque escolheu Saul, visitou o profeta, revelou o profeta o que iria acontecer, como Saul chegaria, de que forma ungiria, revelou todas as coisas, preparou todas as coisas. Mas tem uma coisa, meu amado: o Senhor não interfere na escolha do seu coração. O Senhor não obriga o teu coração. Chegou o dia que Saul desobedeceu o Senhor, não ouviu o Senhor. Não era para ele oferecer o sacrifício, porque quem oferecia sacrifício era Samuel, sacerdote, profeta, juiz. E uma vez foi desagradável ao Senhor. E nesse momento, o Senhor não vai preparar uma pessoa para ter um coração. O Senhor vai levantar uma pessoa que já tem o coração. E é isso que você entenda nessa noite. A geração de Samuel que ouve o Senhor é uma geração que tem o coração do Senhor. Você já orou por todas as coisas. Você já orou para ter salário. Você já orou para ter trabalho. Você já orou para ter filho. Você já orou para ter casamento. Você já orou para ter onde morar. Você já orou por tantas as coisas. E eu te pergunto hoje: você já orou, pagou preço de oração para ter o coração do Senhor? Você já fez isso? Se derramou em oração, em propósito diante do Senhor, simplesmente para Ele transplantar o coração e falar: Deus, esse propósito não é para nada terreno, esse propósito é apenas para tu mudar meu coração. Eu não quero estar na igreja com o coração errado, eu não quero estar na igreja com o coração perdido, eu não quero estar na igreja com o coração caído. E agora Deus pega e fala: Samuel, eu reprovei Saul e eu já levantei um rei segundo o meu coração. Não seria segundo, já era segundo. Presta atenção nas evidências do coração. Deus fala para Samuel onde ele vai, na casa de Jessé. Chega. Jessé chama todos os filhos, esquece de Davi. Davi chega por último, é ungido.
levantado. Em seguida, Israel está numa batalha contra os filisteus. Israel está no vale de Elá, de um lado os filisteus, do outro Israel. E todos os filhos de Jessé estão na guerra, mas Davi não. Davi está onde? No pasto, mesmo depois da unção, mesmo depois da consagração, ele volta para o pasto. Presta atenção no coração. O pai Jessé fala: Davi, pega a comida e vai levar para os teus irmãos. Olha o coração de uma pessoa que ainda não tem posição, mas tem essência. Davi, pega a comida e vai levar para os seus irmãos. Davi vira para o pai e fala assim: os irmãos que não me respeitam, que não me reconhecem, os irmãos que não me aceitam. Foi isso que Davi falou para Jessé? Não, porque quem tem um coração segundo Deus não reage conforme os irmãos agem para com ele. Quem tem um coração de Deus não reage conforme o homem age com você. Quem tem um coração de Deus não reage conforme o ser humano age com você. Quem tem um coração de Deus reage como Deus reagiria. Na presença do Pai, ele fala: me dá que eu vou levar. Não é porque os meus irmãos não me respeitam, não me aceitam, não me reconhecem, só me critica, só me humilha, que eu vou mudar meu coração. Presta atenção e pega isso, porque Deus está tratando a gente que já tem fé com Deus há muitos anos, mas que o coração já ficou no passado. E geração de Samuel tem que pegar o coração e trazer de volta para dentro do teu peito. Mas não é o coração conforme as pessoas têm, é o coração conforme Deus possui. Naquele momento, Davi vai para o vale, chega lá na presença dos irmãos. Na hora que ele chega, o Golias sai e começa a desafiar, como fez durante 40 dias. Como fez durante 40 dias. Ei, tem algum homem capaz de lutar comigo? Se o homem vencer, nós, os filisteus, seremos servos de Israel. Mas se eu vencer, vocês, israelitas, serão meus servos. Lembra de uma coisa: todos os irmãos de Davi estão ouvindo o desafio. Saul, o rei, o maior de todos, como diz a palavra, que não tinha homem tão alto como ele, está ouvindo o desafio. Está ouvindo o que o inimigo está desafiando, porque Golias aqui está representando o inimigo. Golias aqui está representando quem? O inimigo. Todos estão ouvindo o desafio. Ei, não tem homem aí para lutar. Davi, por coincidência? Não, por providência. Chega na hora que ouve o gigante desafiar, e na mesma hora ele indaga os homens. Os irmãos ficam sabendo da indagação e começam a criticar, humilhar, rebaixar. Você não dá conta não? O que você está fazendo aqui? Cuidador de ovelha, vai para o pasto. Davi vira para os homens do exército de Israel e fala assim: quem é este filisteu incircunciso? Por que ele está declarando a incircuncisão sobre o filisteu? Porque ele está dizendo assim nas minhas palavras: quem é esse que não tem a marca do Deus vivo? Porque a circuncisão era a marca da fé de Abraão, que um dia confessada ao Deus de Israel. Todos aqueles que eram circuncidados eram descendentes de Israel e marcados por Deus. Quem é este filisteu que não tem a marca da promessa? Quem é este filisteu que não tem a marca de Deus? Está desafiando Deus.
Está desafiando Deus? Não. Está desafiando o povo de Deus. Está desafiando quem? Está desafiando quem? Pega isso, vem no raciocínio. Está desafiando o povo de Deus. Ele vira e fala, chega o conhecimento de Saul, eu vou lutar. Saul vira para ele e fala assim, tu não tem capacidade nem preparo para isso. Davi vira para Saul e fala, tu que não viu, quando Deus guardou as ovelhas e a minha vida diante do urso. Tu que não viu quando Deus guardou as ovelhas e a minha vida diante do leão. O mesmo Deus que me guardou do urso, me guardou do leão, guardará desse gigante. Presta atenção no coração desse líder, no coração desse rei. Ele não era guerreiro, ele não tinha altura, ele não tinha músculo suficiente para isso. Não era responsabilidade dele colocar a vida em risco. Ele não fazia parte do exército. Ele era o único homem que estava esquecido no meio do pasto. Mas quando chega no meio da guerra, que houve o desafio do inimigo, é o primeiro a dizer, eu não darei ouvido ao inimigo, eu avançarei no nome do Deus vivo. O problema nunca foi a presença de Satanás e do inimigo ao nosso redor. O problema sempre foi nós darmos ouvido a ele. Eu já disse e retorno a repetir, Satanás já estava no jardim do Éden, quando Adão e Eva ainda não haviam desobedecido, e eles viviam sendo visitados por Deus todas as tardes. O problema não foi a presença do inimigo no jardim do Éden, o problema foi quando Eva o ouviu e deixou de ouvir a Deus. Onde está o coração de Davi? No inimigo? Não. Em Deus. Glória a Deus. E eu te pergunto nessa noite, onde está teu coração? O teu coração está no irmão que te feriu? O coração está na tua família que não te aceita? O coração está nos seus colegas de trabalho que não tem convívio? Onde está teu coração? Meus amados, a nossa fé não é uma guerra física. A nossa fé é uma guerra espiritual. A nossa fé é uma guerra espiritual. Nós não estamos lutando no mundo físico, nós estamos lutando no mundo espiritual. E eu não quero confessar Cristo e não chegar no fim. Eu não quero confessar a Cristo e ter uma gestação interrompida. Não, eu preciso terminar a minha fé assim como eu comecei. Mas só tem uma maneira de você terminar. Guarda teu coração. Guarda teu coração. O inimigo vai te afrontar, vai te confrontar, vai levantar pessoas no trabalho, no meio da família, de todos os lados. Para quê? Para matar seu coração sem você perceber. Presta atenção na geração que tem um coração em Deus. A primeira a ser liberta foi a mãe de Samuel. Lembra que ela tinha uma rivalidade com quem? Com Penina. Com quem? A maior esterilidade de Ana não era o útero que não procriava, era o coração que não liberava Penina. A maior esterilidade de Ana não era o útero que não gerava filhos, era o coração que não perdoava. E quando que ela recebe Samuel? Quando ela não mais se prende a Penina e se prende a Deus. Você entendeu? Samuel agora vai aprender com Davi. Não é Davi que vai aprender com Samuel. Porque Samuel chega na casa de Jessé e fala assim: com certeza é Eliabe, com certeza é Abinadab. Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo. Samuel, eu vou te mostrar que você teve contato com Saul, mas agora tu vai ter contato com Davi.
Davi vai ser homem perfeito? Não. Davi vai ser homem falho, cheio de pecado. Mas todas as vezes, do início ao fim da vida de Saul, que ele pecou, ele viveu Provérbios 28:13. Não encobrirei as minhas transgressões, eu confessarei, eu deixarei e alcançarei misericórdia. O coração em Deus também erra, também falha, mas quando erra e quando falha, conserta. Vira para quem está do teu lado, não como apenas da boca para fora, mas como um ato profético. Você vai virar e vai dizer assim: o coração em Deus não é um coração perfeito, é um coração que erra, é um coração que falha, mas é um coração que está disposto a ter um conserto, a ter um conserto, a se submeter novamente. Davi não precisava lutar, Davi não precisava se alistar. Por que ele se alistou? Porque quem tem um coração em Deus luta por pessoas. Vou falar novamente para você pegar. Quem tem um coração em Deus luta por pessoas. O texto diz: quem é este que tem desafiado o exército do Deus vivo? Davi chega e fala assim: meu irmão, está sendo envergonhado? Esse exército está sendo envergonhado até eu chegar, porque agora não chegará um que vai aproveitar da situação para envergonhar os irmãos. Viu? Você passou a vida inteira falando que eu era fraquinho, pequenininho, tá aí, ouvindo o inimigo desafiar e não tem nenhuma atitude. Não, Davi faz isso? Não. Eu lutarei. Lutarei por quem? Por pessoas. A primeira evidência que o nosso coração está em Deus é quando nós não abrimos mão de pessoas, é quando nós lutamos por pessoas. Davi não vai lutar com Golias por causa dele. Davi não vai lutar com Golias por causa do nome dele. Davi vai lutar com Golias por causa de Israel. É tempo de você que tem um coração em Deus começar a lutar por Israel. Quem é Israel? A igreja. É tempo de você começar a lutar por pessoas, resgatar pessoas no mundo, começar a trazer pessoas que nunca ouviram a Cristo, que nunca tiveram conhecimento e experiência com Cristo para perto de Cristo. Esse dever é do pastor? Não, meu amado, esse dever é de todos que têm o coração segundo o coração de Deus. Eu me lembro de Abraão. Abraão separa de Ló. Ló vai para as campinas perto de Sodoma e Gomorra. De repente acontece uma guerra entre os reis. E se você for no texto, se eu não me engano, Gênesis 14, vai dizer que Abraão vai pegar tudo que ele tem e vai para a guerra. Abraão não precisava ir para a guerra, Abraão não precisava entrar naquela guerra, ele estava muito bem guardado, foi Ló que decidiu separar dele. Mas o texto diz bem claro que vem os reis de Sodoma e Gomorra, chega Abraão e fala assim: toma os bens e me dá as pessoas. Abraão vira e fala assim: não, tu não entendeu. Eu não entrei nessa guerra por bens, eu não entrei nessa guerra por dinheiro, eu não entrei nessa guerra por terras, eu vim resgatar pessoas. Por que Deus entrou na batalha contra o diabo, sendo que ele era todo poderoso e não precisaria disso? Porque Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O próprio Filho de Deus lutou contra o diabo. Para quê? Para resgatar eu e você, por causa de pessoas. É tempo de você despertar, sair desse comodismo do século XXI, que só fica preocupado com o trabalho, com a aquisição, com o consumismo, e começar a lutar por pessoas. Deus manda você entrar na guerra. Qual guerra? Na guerra para resgatar seu pai, na guerra para resgatar sua mãe, na guerra para resgatar seus filhos. Ei! Crentes que viram e se acomodam. O inimigo está indo todo dia
os dias da sua vida e gritando contra o seu casamento. Seu casamento não vai prosperar, o seu casamento está falido. O inimigo está indo lá no seu trabalho e gritando todos os dias para você abrir mão, para você desistir. Presta atenção, ei, você vai se acomodar ou você vai se levantar. Quem tem um coração em Deus não vai se opor, não vai se intimidar, não vai se amedrontar, não vai se acovardar. Ele vai avançar diante do inimigo. Israel não vai virar servo de Filisteu, porque Israel serve um Deus vivo. Preciso que você entenda, nesses 40 dias, a sua oração não tem que ser para as coisas externas, a sua oração precisa ser para as coisas internas. Senhor, se eu sou geração de Samuel, eu preciso te ouvir. Senhor, se eu sou geração de Samuel, eu não vou me conformar com o pecado. Senhor, se eu sou geração de Samuel, eu não vou usar elementos como amuletos de proteção. Você já reparou que as pessoas entram na igreja usando a Deus? Eu vou lá naquela igreja e Deus vai fazer isso, isso e isso. Meu amado, quem usa? É você que usa Deus ou Deus que te usa? Meu amado, geração de Samuel, não é quem determina o que Deus vai fazer, é o que submete o que Deus já fez, o que Deus fará. Não sou eu que dito normas a Deus, é Ele que me dita normas. Nós entramos em um estágio dentro do cristianismo que nós queremos usar Deus ao meu favor, até a Bíblia. Eu pego a Bíblia e me justifico dentro dela, tenho um pretexto dentro dela. Não, meu amado, essa não é a geração que ouve o Senhor. A geração que ouve o Senhor, ela conhece o Senhor, ela agradece ao Senhor, ela tem um coração mudado pelo Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei quais os níveis de guerra que você tem batalhado, eu não sei quais os níveis de guerra que você tem enfrentado, mas hoje é a oportunidade de você colocar um basta nesse inimigo que tem te desafiado por muitos anos. No contexto de Israel, era para fazer o exército virar servo um do outro. Mas no contexto do século XXI, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não se conforme, não aceite. Ele destrui seu casamento, ele destrui seus filhos, ele destrui sua casa. Não adianta você chegar para mim e relatar os seus problemas. Você precisa ter ação frente aos seus problemas. Não adianta você estar lá como Saul e os filhos de Jessé, ouvindo o inimigo desafiar sem fazer nada, não. Você tem que ser como Davi. Chega no desafio e se posiciona nessa guerra, nessa luta. Se posiciona nessa peleja. Até quando? É nora contra sogra, é sogra contra nora, é filho contra pai, é pai contra filho. Até quando vai haver divisão? Presta atenção, você precisa guardar teu coração e só tem uma maneira: comece a trazer pessoas novamente, comece a lutar por pessoas novamente, comece a guerrear por pessoas novamente. Pastor, você não sabe o nível de dificuldade que é das pessoas ao meu lado. As pessoas ao lado de Davi eram fáceis. O próprio pai que não lembrou dele no dia da consagração, ele virou a cara para o pai, ele virou a cara para os irmãos, ele deixou os irmãos perder frente à guerra. Não, ele se levantou, ele guerreou, ele lutou. Que você não seja apenas um frequentador de uma denominação, mas que você verdadeiramente tenha um coração segundo Deus.